Olá, galera! Olha nós aqui de volta, rapaz. Depois de algum tempo aí, né? Havia perdido acesso ao canal, mas agora nós voltamos a gravar e nós vamos iniciar essa segunda fase aí com uma nova série de vídeos falando sobre fidelidade a Deus. E hoje eu gostaria de dedicar um momento especial para que nós façamos um estudo aqui baseado em Daniel capítulo 1. E você é meu convidado especial para poder aproveitar esse momento de estudo da palavra de Deus. Vamos seguir nossa jornada? O capítulo 1 de Daniel, ele é um capítulo muito discorrido, na verdade. E eu tenho certeza que você também já deve ter ouvido alguma coisa falando a respeito do capítulo 1 de Daniel, sobre a decisão dele, né, e de seus companheiros de não se contaminarem com as iguarias do rei. E isso é muito importante porque o contexto aqui é o seguinte: eles haviam sido escravizados, né, da sua cidade, e agora eles são levados ali à presença do rei para que pudessem assistir perante o rei depois de um tempo, na verdade. E durante esse período em que eles seriam preparados para assistir na presença do rei, eles deveriam seguir algumas orientações, né? E essas orientações elas se davam por Aspenaz, o chefe da guarda real. E agora, quando Aspenaz chega e mostra para eles ali que uma das coisas que a Bíblia relata que destaca é a alimentação. E Daniel e seus companheiros, eles se posicionam com relação à alimentação. E uma das coisas que eu gostaria de destacar para você está aqui no livro de Daniel, capítulo 1, e o versículo 5, que diz assim: Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam perante o rei. O verso 8 diz para nós o seguinte, aquele verso clássico, né? Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Verso 9 diz assim: Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí eu gostaria de finalizar com você aqui, para a gente fazer uma breve reflexão. O versículo 13 diz assim: Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Daniel propôs ali para o chefe da guarda uma comparação, né, entre aqueles que estavam se alimentando de uma alimentação vegetariana e aqueles que estavam ali comendo de qualquer coisa que estivesse perante a mesa do rei. E o versículo 19 ao 21 diz o seguinte, na verdade o verso 17 diz assim: Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Verso 19 diz o seguinte: Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir de quê? Diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Olha que coisa maravilhosa, né? Aqui, a primeira lição que nós aprendemos é que a vida ela é feita de decisões. E independentemente de qual seja a sua idade, a sua faixa etária, você sempre vai ter que tomar decisões. Outra coisa importante é que quando você não toma decisões, você impede que Deus, o universo inteiro, possa te abençoar, possa te ajudar, possa abrir as portas. Uma pessoa indecisa, diz Isaías 26, versículo 3, ela não tem paz. E aí eu deixo um apelo aqui para você. Você precisa ser um homem e uma mulher decidido e decidida. Principalmente quando você tem certeza do que é correto.
Daniel e seus companheiros, eu creio que eles talvez devem até ter ali titubeado, mas Daniel, a Bíblia diz, ressalta, né, que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Mas sabe o que acontece? Como o nome da série é Prove ao Senhor, o que acontece ali agora é que, ao serem levados perante o rei, Daniel e seus companheiros se acharam 10 vezes mais sábios do que toda aquela gente que estava ali junto com eles naquele teste, né? Naquela prova. Você já imaginou? Você tem coragem de provar ao Senhor? Você tem coragem de decidir-se firmemente não contaminar-se com as iguarias deste mundo de pecado? Você tem coragem de ser um homem e uma mulher de Deus nesta geração em que as pessoas veem com dificuldade se manterem fiéis? Não à igreja, não ao pastor, não, a Deus. Você tem coragem? E assim como várias outras histórias que nós vamos estudar aqui durante essa série, eu gostaria de dizer a você: prove ao Senhor.